passos importantes para vocês serem referência. Um deles, você já sabe que não é ser pós-graduada, né? A gente já falou aqui, vocês não precisam ser pós-graduados, vocês não precisam fazer especialização para poder vocês serem referência, tá? Não precisa de jeito nenhum, ser especialista não. E aí, o que é que vocês precisam? Fazer capacitação, porque na capacitação, especificamente, vocês vão aprender o básico. Para vocês, vamos lá, vamos construir aqui do começo até chegar lá, tá? Quando vocês estão começando, estou pensando aqui agora em trabalhar com tratamento de feridas, empreender no tratamento de feridas, vou fazer atendimento em domicílio aí no tratamento de feridas. O que eu vou precisar? Aí, o que vocês acham que precisa para começar? Muita gente fala para mim o quê? Vou precisar fazer um curso de laser, vou precisar comprar um laser e pronto. Aí eu vou lá e vou divulgar meu trabalho no Instagram para poder eu conseguir fazer esses tratamentos em domicílio. E não é isso. Vocês precisam entender o que é o tratamento de feridas voltada para o paciente, colocando esse paciente como centro do cuidado. Vocês vão precisar entender como é que esse paciente está fazendo a sua resposta ao tratamento que você prescreveu. Aquela ferida que está ali, está em que processo de cicatrização? Está na fase inflamatória? Está na fase proliferativa? Está em que fase? Está estagnada há muito tempo? Ela tem biofilme ou não tem biofilme? Então, a gente vai precisar entender o básico. O que é que o paciente está vivendo naquele momento para que eu entenda que eu preciso prescrever exames laboratoriais para esse paciente, eu vou precisar olhar para a nutrição desse paciente, eu vou precisar orientar esse paciente nutricionalmente para eu pegar aqui, entender que esse básico é que vai fazer a diferença. E é isso que faz a diferença, minha gente. Vocês não têm noção do que faz a diferença na vida do paciente. Começando pela anamnese. Como é que eu vou saber tudo isso, Lavínia? Como é que eu vou saber como é que está a nutrição do paciente? Como é que eu vou saber se precisa eu solicitar exames para esse paciente? Como é que eu vou saber quais são os aspectos sociais, a vida dele, como é que ele vive, se ele trabalha em pé, se ele tem higiene, né? Como é? O que pode estar impedindo mais a cicatrização desse paciente? Como é que eu vou saber disso? A anamnese. Anota aí, a primeira coisa, um dos passos importantes para você já se tornar referência é você fazer uma boa anamnese. A partir daí, eu vou precisar entender quais são os aspectos sociais desse paciente. A anamnese não é aquela anamnese que você vai perguntar coisas que não têm relevância. Você vai perguntar coisas que aquilo dali vai fazer diferença no seu tratamento. Lavínia, eu vou perguntar o quê? Vou perguntar quais são as medicações que o paciente está fazendo uso? Vou perguntar quais são as medicações que o paciente está fazendo uso. Por quê? Porque toda anamnese a gente pergunta isso? Não. Porque se o paciente estiver fazendo uso de um anticoagulante, você vai ter mais cautela para poder fazer desbridamento nesse paciente. Se o paciente estiver fazendo uso de corticoide, você vai entender que a cicatrização não vai ser tão eficaz, porque o corticoide ele impede a cicatrização. Então, tudo que vocês perguntam nessa anamnese, minha gente, vai ser direcionado para o conhecimento já de vocês naquilo. Então, eu estou perguntando porque tem sentido. Eu estou perguntando porque isso daqui vai fazer diferença na minha prescrição, no meu plano de tratamento, tá? Então, a anamnese é a primeira coisa que vai fazer total diferença nos seus resultados no final para poder você ser referência no tratamento de feridas. Primeira coisa. A segunda coisa é a higienização. Eu estava conversando lá dentro do grupo da nossa comunidade lá dos trilheiros. Diariamente isso acontece. Das minhas trilheiras chegarem lá, que não tem acesso a grandes coberturas, não tem acesso a alta tecnologia, não tem acesso a nada disso. E com respostas altamente satisfatórias com a higienização. Com a higienização. Antigamente, a gente tinha Val, a gente tinha várias trilheiras já falando sobre isso. Hoje, a Elza, nossa trilheira, ela trabalha num lugar que realmente é bem parecido com a Val. Tem várias trilheiras que trabalham assim, sem acesso a muitas coberturas, e a gente vai ajudando e vai fazendo a diferença por lá. Ela traz resultados, minha gente. Cada resultado que a gente olha assim e diz, meu Deus, que maravilha. Aí ela diz, higienização. Ela não tem cobertura suficiente. Bota sulfadiazina de prata, que é o que tem no posto, sabe? Sai botando o que tem no posto. E mesmo assim, ela tem resultados incríveis, altamente satisfatórios. Por quê? Porque ela aprendeu a fazer uma higienização correta. Uma higienização que leva em consideração as 4 etapas,
que faz uma higienização, que não é só uma limpezazinha ali com soro, é uma higienização realmente ativa nessa ferida. E que também não é somente esfregar ali a ferida. Mas você vai precisar entender primeiro, na primeira avaliação, se o paciente tem biofilme, por exemplo, ali. Aí, se o paciente tem biofilme, você começar a fazer esfregar o leito, você vai fazer realmente a diferença naquele biofilme. Agora, se o paciente não tem biofilme, você vai fazer uma higienização diferente. Se o paciente está no final da cicatrização, a higienização já vai ser diferente. Não é fórmula mágica. Então, assim, a primeira anamnese vai fazer diferença, que isso daí já vai nortear, inclusive para você saber que tipo de higienização você vai colocar, você vai fazer na ferida. Depois, paciente como centro do cuidado. A higienização e o paciente como centro do cuidado. E o que é isso, Lavínia? É justamente quando você pega o paciente e entende ele com olhar clínico. Entende tudo isso que você entendeu na anamnese dele, tudo que pode estar impedindo essa cicatrização, você vai entender e vai trazer para o paciente o resultado que ele merece, que ele precisa. Minha gente, eu teve uma vez que o próprio médico, viu, estava falando comigo, dizendo assim, Lavínia, eu vou mandar para você um paciente meu, que foi uma queimadura. Ele veio para mim, foi uma queimadura, não é nada, não tem nada a ver com vascular, não, ele é vascular. Aí diz assim, não tem nada a ver com vascular, não. Ele é acupuntura, acupuntura, queimadura. Aí eu vou mandar ele para você. Aí eu disse, certo, mas me conta a história do paciente logo, né? Para poder eu já ir me inteirando. Ele foi para você o quê? Ele tem insuficiência arterial, venosa, tem alguma doença de base? Aí ele disse, não, sim, ele tem uma insuficiência arterial, sim. Ele tem um comprometimento arterial. Mas não tem nada a ver, não. Aí a gente fica assim, hã? Claro que a etiologia da ferida era uma queimadura, mas a insuficiência arterial dele não vai atrapalhar a cicatrização dele? Não vai influenciar na cicatrização dele? Eu preciso entender qual é o grau dessa insuficiência arterial, inclusive, para eu poder saber se está chegando oxigênio para essa ferida ou não. Para saber, inclusive, qual vai ser o meu plano de tratamento. Se vai precisar, por exemplo, eu encaminhar o paciente para uma hiperbárica. Se vai precisar, por exemplo, eu pedir para ele retornar para esse médico, para ele prescrever a hiperbárica para ele poder ir fazer o tratamento hiperbárico. Porque vai melhorar a oxigenação ali do local. Já que o paciente tem uma insuficiência arterial que está prejudicando aquela oxigenação daquele tecido. Então, isso é colocar o paciente no centro do cuidado. Ele não é uma ferida, ele é um ser integral, que tudo pode influenciar naquela ferida. Até se ele tiver um problema, a ferida é lá no pé, mas eu tenho um problema aqui renal. Não tem nada a ver não, a ferida com o problema renal dele. Não vai interferir, a gente tem que olhar o paciente como um todo, de forma integral. Cadê a integralidade do paciente? Tudo vai influenciar. E se vai influenciar ali, eu preciso levar em consideração. Eu preciso entender. Então, é isso que vocês precisam mudar a chavezinha assim, ó, da cabeça de vocês, para que vocês consigam enxergar o paciente com olhar clínico. Isso é que vai fazer a diferença para vocês serem referência. Vocês percebem que, assim, ó, de profissionais, a maioria dos profissionais, inclusive nossos colegas médicos, eles não valorizam esse olhar clínico, não entendem que a cicatrização vai depender de um processo integral do paciente, e se não existem profissionais que entendam, se a gente tem tanta deficiência de profissionais que entendam realmente como é que funciona o tratamento correto de feridas e colocar o paciente no centro do cuidado. Vocês entendem que se vocês entenderem isso, vocês vão ser diferentes e vão ter esse diferencial no mercado. E é o que eu digo sempre às minhas trilheiras: vocês não têm concorrência. Não tem concorrência, porque a maioria dos profissionais só troca curativo. Faz, ó, trocas e mais trocas de curativo. E não olha para o paciente. Então, quem é que vai ter mais resultado? Quem olha para o paciente ou quem troca curativo? Se você olha para o paciente, você vai ter mais resultados. Você tendo mais resultados, você vai ser referência. E sendo referência, você vai ter um faturamento muito mais alto, vai faturar mais de 9 mil por mês. Esse é o caminho. Essa é a trilha. Esse é o passo que a gente vai alcançando esses degraus. Percebem? Então, quanto mais resultados, esse é um outro passo importante para vocês anotarem. Quanto mais resultados, né, vocês tiverem, mais
vocês vão ser referenciadas.